Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 18 de março, quinta-feira. Agora são 6h15, uns minutinhos a mais pelo tempo que inicia o compartilhamento do nosso vídeo. Se acomodem, fiquem à vontade, e aí eu vou explicar a sistemática da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai abordar três termos ou unidades ou subunidades da reprodução de documentos. A primeira dela é o emprego dos padrões técnicos de digitalização para garantir a qualidade da imagem, da legibilidade e do uso do documento digitalizado. O segundo, a confidencialidade. Veja que eu coloquei entre parênteses ali, LGPD e o arquivamento, a Lei Geral de Proteção de Dados, e sobre arquivar, sobre a necessidade de ter documentos arquivados como forma de garantir a confidencialidade. E a terceira e o último conteúdo, ou subunidade da aula de hoje, que será a interoperabilidade entre os sistemas informatizados. Veja que eu também já estou antecipando ou dando um pouco da onde que nós queremos chegar, que é a questão do modelo AIS. A metodologia da nossa aula de hoje. Eu vou fazer a apresentação, eu estou com slides, esses slides serão compartilhados para vocês, tanto nos comentários quanto lá no Class, no Google Class, e vão ficar à disposição para vocês, e esse vídeo também será compartilhado lá no Google Class, para que vocês possam assistir de forma assíncrona aqueles alunos que não puderem. A interação é livre, vocês podem interagir a qualquer momento, mas a metodologia inicial é qual? Eu dou toda a aula, eu faço toda a apresentação desse conteúdo, dessas três subunidades da nossa disciplina, e aí depois nós vamos para uma discussão que será feita via comentários, não aqui em vídeo, não aqui no Meet. Então aqui no Meet é só para exibição do vídeo, só para exibição dessas temáticas, e aí depois nós vamos debater lá nos comentários que aparecerão abaixo da postagem, certo? Então vamos seguir. O primeiro que nós vamos ver vai ser a questão do emprego dos padrões técnicos de digitalização para garantir a qualidade da imagem, da legibilidade e do uso do documento digitalizado. Então, o que eu trago? Eu trago aqui o anexo 1 do decreto 10.278, da Lei de Liberdade Econômica. Vocês viram já pelos meus vídeos anteriores, que nós temos toda uma crítica bastante contundente em relação a essa ação que foi tomada pelo Legislativo brasileiro de legislar numa matéria diversa. Quer dizer, eu pego uma lei de liberdade econômica e eu puxo conteúdos de reprodução de documentos e insiro dentro dessa lei que é diversa. Liberdade econômica. É claro que liberdade econômica digitaliza documentos. É claro que liberdade econômica reproduz, mas não é o objeto dessa matéria legislativa. Então, a gente chama isso de legislar em matéria adversa. A 12.682, a Lei 12.682, que a gente vai tocar nela logo adiante, essa sim, ela tem um objeto específico, que é a reprodução e o arquivamento de documentos que foram digitalizados. Tá? Então, vejamos, esta primeira subunidade ela é bem prática, bem tranquila. Nós vamos vencê-la rapidamente. Até então, até antes do decreto, nossas orientações de reprodução elas eram mais complexas. Nós tínhamos orientação TIFF, nós tínhamos orientação JPEG, nós tínhamos orientação PNG, então nós tínhamos uma riqueza de formatos. Isso agora ficou bastante simples. O decreto, ele simplificou que praticamente quase todos os documentos é tudo PDF A/A. Tá? Textos impressos sem ilustração em preto e branco. PDF-A, 300 dpi de resolução. Textos impressos com ilustração em preto e branco.
300 dpi, PDF-A. Textos impressos com ilustração em cores. Veja, o que está mudando não é nem o formato, nem a resolução DPI. O que está mudando é a cor. Então, os textos sem ilustração, monocromático, PB, preto e branco. Aqueles que têm ilustração em preto e branco, escalas de cinza, gray scale, 256 tons de cinza. Textos impressos com ilustração e cores, RGB, tá? É o colorido. Textos manuscritos, 300 dpi, também, PDF-A, escala de cinza. Textos manuscritos com ou sem ilustração em cores, 300, colorido, PDF-A. Até aqui todos eles mantendo o mesmo formato. Vejam, até antes nós trabalhávamos com digitalização em TIFF. Agora, segundo a lei federal e o seu decreto regulamentador, nós passamos ou passaremos a digitalizar em PDF-A. Esse é o padrão posto. Agora veja, fotografias e cartazes. Muda, agora é PNG. Tá? PNG, 300 dpi, colorido. Tem uma discussão sobre isso. Vocês lembram do vídeo que a gente já trabalhou sobre o decreto? Especificamente sobre o decreto, agora nossa aula não é sobre o decreto, nossa aula é sobre aquelas 3 subunidades que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Eu, particularmente, nem iria pelo PNG, eu iria pelo JPEG 2000, por questões técnicas, por qualidade da imagem. Vejam que o PNG, ele é um evolutivo do GIF, tá? Ou seja, para desenhos, então ele é um melhorado para desenhos. Fotografia não é um desenho vetorial, com riscos, com rabiscos e etc. O formato melhor seria JPEG 2000, mas tudo bem, está posto, está aprovado, o formato é PNG. Nós teremos que discutir isso em próximos normativos que tratem sobre definição de formatos, ou seja, isso que nós estamos falando aqui, ó, que é o conteúdo da nossa disciplina, o emprego de padrões técnicos de digitalização para garantir essa qualidade da imagem, a sua legibilidade e o uso desse documento digitalizado. E plantas e mapas. Veja que o que mudou aí é que as plantas e mapas aumentaram para 600 dpi, monocromático, não é colorido, e PNG também. Então, tá visto. O anexo é bastante simples em relação a esses padrões técnicos mínimos para digitalização. Mínimos, vejam, mínimos. Dependendo do acervo fotográfico, acervo multimídia que eu tiver, eu não vou digitalizar em 300 dpi, eu vou digitalizar em mais dpis. Então, o que eles estão recomendando no decreto 10278 é padrão mínimo, tá? 300 dpi, tranquilamente, eu aplicaria para pouquíssimas fotos, para um acervo muito limitado, para um acervo que não vai ter reprodução disso em mídia, em jornais, que não tem interesse. Se eu tiver com um acervo, por exemplo, de um jornal, de um periódico, tranquilamente eu passaria de 600 dpi para mais, certo? Fechamos aqui a primeira subunidade, como eu havia dito, como eu havia antecipado, é bastante curta, não há mais o que seguir. Nós vamos ter um conteúdo mais adiante, em outro vídeo, em que daí sim nós vamos discutir a digitalização de documentos permanentes, de documentos históricos. Esse decreto não alcança os documentos históricos, não faz parte do seu escopo. Para isso, nós temos uma outra orientação para a digitalização de documentos históricos permanentes. Também não é objeto da nossa aula de agora, então vamos seguir. Vamos falar agora sobre a confidencialidade. Essa subunidade já não é tão curta, essa aí nós vamos ter que ter um tempo para trabalhá-la, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos dar um pouco de contexto antes de entrar na questão específica da confidencialidade, e vamos trabalhar onde é que aparece isso. Em primeiro lugar, o inciso 10º do caput do artigo 3º da Lei de Liberdade Econômica, ou seja, matéria diversa, né, a 13874, lá de 2019, que resolveu legislar sobre matéria diversa. Então, esse inciso 10º diz o seguinte:
Foi toda uma ruptura legislativa relacionado à reprodução de documentos. Então, veja, até esse momento nós dávamos aula de reprodução de documentos de uma forma, tanto para arquivos, quanto para bibliotecas, como para museus e etc. Com essa regulamentação, muda tudo. Tá? O que diz, então, no inciso 10º? Arquivar qualquer documento. Veja, não é só o documento de arquivo, não é só o documento arquivístico. Qualquer documento. Documento, material bibliográfico, um documento museológico, uma informação museal. Tá? Um documento que é de uma coleção, coletado artificialmente, que não é de arquivo. Da mesma forma, está contemplado por esta lei federal e por este decreto regulamentador. Então, o que ele diz? Inciso 10. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital. Aí é que está o impacto novo para nós, porque até então não era permitido, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento. Aonde? Decreto 10.278, tá? Que nós já discutimos no vídeo. Já abordamos essa temática na semana passada. Hipótese em que, vejam isso, se equiparará a documento físico. Claro que tem um equívoco aí conceitual sério, mas é o documento aquele que foi representado. Então, vejam, eu tenho aqui o documento que eu digitalizei, que eu representei, né? E aqui eu passo a ter o representante dele. Então, eu digitalizei. Eles estão chamando isso aqui de um documento físico, esse aqui eles estão chamando de documento não físico, no texto legal. Então, eles dizem que esse documento agora digital, esse representante digital, serve, olha só, se equipara a esse para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. E remete novamente ao decreto 10.278. Isso está onde? Isso está lá na Lei da Liberdade Econômica, que faz o quê? Institui a reprodução de documentos no Brasil? Não. Muito capaz. Desculpa o capaz gaúcho aí, tá? Na verdade, o que ele faz? Ele institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Não tem nada a ver com digitalização de documentos, nada a ver com a nossa disciplina aqui, reprodução de documentos. Mas, vamos seguir. O artigo 2º, então, a da Lei 12.682, de 9 de julho de 2012, veja, essa aí já é outra história, nós estávamos falando antes da Lei da Liberdade Econômica. O decreto também tem impacto nessa lei aqui. Essa lei, sim, ela está correta, pelo menos no sentido de legislar sobre matéria em que ela foi destinada, que ela foi criada. Artigo 2º-A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, ótico ou equivalente, de documentos públicos ou privados. Vejam, a lei lá está acima. Então, qualquer documento composto por dados ou por imagens, observado o disposto nesta lei nas legislações específicas e no regulamento, incluído pela Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica. O regulamento, aonde? Decreto regulamentador, o 10.278, que dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Essa é a lei. Então, veja, nós temos dois grandes universos normativos, a Lei da Liberdade Econômica e a lei que é a lei específica para o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. A segunda, ela não avançava nesta matéria. Ela não ia dentro no sentido de digitalizar e eliminar. Já essa outra lei aqui, sim. Essa lei, ela foi e ela autorizou a digitalização, ou seja, a reprodução e eliminação. É isso que a gente vai ver. Como é que fica, já que o que nós estamos tratando aqui? A confidencialidade. Esse é o nosso objeto. Bem, antes de seguir mais na questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já que hoje
No cenário brasileiro, falar de confidencialidade é falar de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados. Só que antes nós vamos falar, porque todas as leis estão falando em arquivamento. Olhem como é que começa o inciso 10 da 13.874, da Lei de Liberdade Econômica. Arquivar qualquer documento. Olha como é que está na lei de digitalização, de reprodução mesmo. Dispõe sobre o quê? Arquivamento de documentos em meio eletromagnéticos. Então, o tom central é arquivar. Algo que a gente está perdendo. Um conceito que nós estamos deixando passar em toda a área de informação. Não só na área de Bíblia, na área de arquivo, na área de múseo e etc. A gente está perdendo o arquivamento, a gente está partindo para reproduzir e armazenar, não arquivar. Bom, para eu poder falar isso que são coisas distintas, nós vamos ter que melhorar, então, o conceito de arquivamento. Então, vamos lá. Arquivar um documento digital. Já que arquivar um documento analógico, nós não tínhamos problema nenhum em relação a isso, né? Vamos recuperar isso? Vamos. O que era arquivar um documento analógico? Isso aqui é um documento analógico, papel, não digital. Então, está aqui o documento, eu quero arquivá-lo. O que quer dizer arquivar? Operações sequenciais, intelectuais e físicas que visam a guarda ordenada desses documentos. Quer dizer, eu mando esse documento para onde? Para o arquivo. Então, eu, setor de negócio, eu, biblioteca, eu, arquivo, eu, Secretaria de Cultura, eu, Prefeitura Municipal, eu dou um despacho de arquivamento. Então, ele vai para onde? O arquivo. Assim, de simples no sentido de concepção, de entendimento. Tecnicamente, é claro que tem todo um procedimental. Bem, troquemos agora de analógico, de papel, para digital. Produzi o documento, ou representei, digitalizei, né? Eu quero arquivar agora. O que a gente anda fazendo aí no cenário brasileiro? Nós temos colocados alguns metadados, como está aí nesse slide. O sistema está lá e a gente vai lá e clica e diz arquivado. Nessa imagem aqui aparece como arquivado, na quarta imagem. Mas ele não é arquivado de verdade. Ele é um arquivado de brincadeirinha, de mentira. Quer dizer, a gente não tira o documento do ambiente onde ele está e não manda ele para o setor de arquivamento, de arquivo, de guarda, de proteção, de segurança e de garantia da confidencialidade. Bom, então, podemos voltar. Arquivar um documento, uma informação manifestada em um suporte, voltemos à lei. Qualquer documento, documento arquivístico, documento bibliográfico, documento museológico, etc, etc, etc. Qualquer documento, qualquer um. Então, arquivar um documento denota um imperativo jurídico. Quando um juiz, quando um magistrado dá um despacho num processo judicial eletrônico e diz arquive-se, para o magistrado, qual é o entendimento que existe? Que esse processo digital, que esse processo judicial eletrônico, PJE, vai para onde? Para o arquivo. Mentira, não vai. Ele fica no setor, fica naquele sistema não arquivado. Tudo que a gente está conversando até agora tem a ver com a confidencialidade. Tem a ver que nós vamos manter esses documentos aqui num ambiente de gestão, dependente de banco de dados, tá? Acessível, que se houver uma invasão, um comprometimento de segurança, um hackeamento, e todos os documentos estão lá, o hacker pode levar todos os documentos. E não somente aqueles documentos que estão em trâmite, aqueles documentos que estão em uso.
Vamos colocar uma outra situação, um hospital. Um hospital regional ou de uma cidade, tanto faz, já teve mais de 50 mil pacientes que se internaram e deram alta, etc, etc. Imagine se eu vou manter todos os 50 mil prontuários de paciente não arquivados, ou seja, mantidos aqui em banco de dados acessíveis para os hackers. É o que a gente chama na computação de honeypot, potinho de mel. Parece que a gente está até pedindo para ser hackeado, né? Está tudo aqui. Se você entrar nesse ambiente, está tudo disponível para copiar e levar tudo. Vocês não viram recentemente aquele vazamento de dados que houve aqui no Brasil? E que vocês podem até consultar o CPF de vocês se não foi vazado? E muito provavelmente foi vazado, o meu foi, de inúmeras outras pessoas, alguns de usuários de telefonia, alguns de sistemas comerciais, de compra de cartão e etc. Um caso clássico, típico, aonde todas essas informações estavam passíveis de serem invadidas, copiadas, reproduzidas e compartilhadas na internet ou na Deep Web. Então, vejam, a confidencialidade, que é o que nós temos que tratar agora, a confidencialidade, ela está comprometida. Por quê? Porque esses documentos não foram arquivados. Eles não estão arquivados, eles não viraram um container agrupatório e não foram transmitidos ou transferidos para um setor de arquivamento, de guarda, de proteção. Numa biblioteca digital, eu manter todos os documentos numa base sem ter arquivamento, num sistema de digitalização de uma coleção, de digitalização de um fundo documental, de digitalização de obras, de materiais museais, e eu não fazer arquivamento. Então, veja como é importante o arquivamento para a confidencialidade. Então, vamos seguir com o conceito aqui. Então, é um imperativo jurídico com procedimentos sistemáticos, em ambiente. Não é algo de eu entrar no sistema, pegar o documento e salvar no meu desktop. Não, são procedimentos sistemáticos. Quer dizer, não é atribuir um metadado dizendo que está arquivado de mentira. Não, arquivado é verdade. Quer dizer, pegar esse documento que está aqui, encapsular com os seus metadados, que nós já estudamos também sobre os metadados, arquivísticos, bibliográficos, etc., e enviá-lo para um setor de proteção, um setor de guarda, um setor de arquivamento. Tá? Não é colocar metadado, não é taguear, tag, etiqueta, né? Não é pegar o documento e colocar uma etiqueta lá, arquivado. Não, isso não é arquivar. Arquivar é outra coisa, não é nada disso, é um procedimento jurídico e arquivístico de arquivamento se for no arquivo, um procedimento bibliográfico se for numa biblioteca, um procedimento museal se for num museu, numa instituição de museu, procedimentos regrados, para onde que vai. Então, se estamos falando de documentos digitais, de informação manifestada em suporte, o mesmo tem que passar a ter essa forma documental manifestada, tem que receber os seus metadados. Se eu estou representando um material bibliográfico, representei com MARC 21, representei com qual conjunto de metadados? Com a ACR2, então eu tenho que reunir objeto, metadado, construir um container. Este container, veja, nós chamamos de pacote OAIS SIP. Nós vamos adentrar nele logo adiante. São 3 pacotes. SIP, IP, DIP. SIP de submissão para o arquivamento. IP de arquivamento, já foi arquivado. DIP de disseminação, de difusão do arquivamento, de acesso. Tá? E o repositório digital confiável vai ser quem vai cuidar desse pacote arquivado
Veio o CIP, virou AIP, é ele que vai assumir os seus cuidados e vai fazer a disseminação. Então, veja, esse arquivamento é uma sequência de operações intelectuais e físicas que visam a guarda ordenada desses documentos. Ação pela qual a autoridade determina a guarda de um documento cessada a sua tramitação. Aquele paciente daquele hospital deu alta. Não há por que eu manter o prontuário eletrônico de paciente, ou PEP, que nós chamamos, ou RES, Registro de Eletrônico de Saúde, mantê-lo no ambiente de gestão não arquivado, onerando o ambiente de gestão. Então, eu faço um arquivamento seguro, onde ele vai estar preservado. Isso é arquivar. Nós temos que arquivar todo e qualquer objeto. Ou seja, nós temos que arquivar as digitalizações, que é o nosso objeto, a nossa disciplina. Nós temos que arquivar datasets, nossos bancos de dados, websites, as páginas web. Nós temos que arquivar redes sociais. Nós temos que arquivar e-mails. Gente, tem bibliotecas fazendo trabalho lindíssimos de arquivamento de Twitter. Tem instituições de memória fazendo arquivamento de página web. Tem arquivos fazendo arquivamento de registros digitais das suas entidades produtoras, dados de pesquisa, vídeo monitoramento e etc. Aqui eu só colei algumas imagens para a gente ter uma ideia dos sistemas que têm o arquivamento, têm o conceito de arquivamento, mas vejam, estudem, se vocês quiserem pode dar uma olhada nesses sistemas. Eles não arquivam de verdade, eles põem tag, eles põem um metadado dizendo arquivado, interrompe o trâmite, mas ele não foi para arquivo, ele não foi para aquele lugar de guarda de proteção. Aparece aí o Archiving by Design, quase como uma área de estudos, né? É um desenho desses sistemas de informação para suportar os processos de negócio, a preservação, o acesso, com segurança e garantia da confidencialidade. Lembra, nós estamos na subunidade 2 da nossa unidade, confidencialidade. Bom, agora nós entramos definitivamente na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Não mudamos para o terceiro item, que é a interoperabilidade, ainda não. Nós estamos na Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a LGPD? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a Lei 13.709, foi aprovada em 14 de agosto de 2018 e dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em âmbito nacional, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Então, veja, quando nós estamos falando da nossa disciplina reprodução de documentos, muitos dos documentos que nós reproduziremos terão problemas de dados de pessoas, de proteção de dados. Por isso que nós temos um impacto aí da LGPD, por isso que nós vamos ter que conversar. Confidencialidade tem a ver com LGPD, com arquivamento. O histórico da LGPD no mundo é a GDPR. Tá? Inclusive, a nossa lei ela foi baseada fortemente na GDPR, tá? Que é a Lei de Proteção de Dados criada na União Europeia. General Data Protection Regulation. Tá? São diferentes. Não é objeto, eu não conseguiria agora, no tempo da nossa aula, discutir sobre isso. Mas nós vamos focar exclusivamente aqui na brasileira e no impacto que nós temos sobre os dados pessoais que nós vamos trabalhar. O que são dados pessoais? São essas informações relacionadas à pessoa. Tá? Uma digitalização que eu faço num acervo bibliográfico que imputam algo numa pessoa, ou num arquivo, ou numa instituição produtora que tem a ver com pessoas, dados pessoais daquelas pessoas, daquele coletivo. Dentro desses dados pessoais, ainda nós temos os dados sensíveis. São aqueles que, pela própria natureza, podem sujeitar o titular a práticas discriminatórias. Tais dados devem ser tratados de forma diferenciada, com camadas de segurança adicionais. Arquivamento. Arquivar. Como é que eu vou manter um registro desse não arquivado ao longo do tempo,
por 50, 100 ou mais anos, colocando em insegurança jurídica esta pessoa. Tá? O que é tratamento de dados? Então, o conceito de tratamento é bem amplo. Vejam, a mera visualização desse documento que eu reproduzi na minha biblioteca, eu digitalizei esse material, então o mero visualizar por um servidor caracteriza tratamento, segundo a LGPD, segundo a lei. A lei, ela tem os agentes de tratamento e o DPO. Os agentes de tratamento são o controlador e o operador para tratar, e o DPO. O DPO, eu poderia fazer uma aula quase que só dele, inclusive é quase que uma nova profissão, né? Com salários aí que estão beirando 20 mil para cima. Tem certificações já, dê uma procurada depois no seu buscador preferido, vão lá no Google, aquele que vocês preferirem, e procurem certificação de DPO, Data Protection Officer. Ele é uma pessoa que faz o contato entre a minha instituição e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, ele é um cara que ele tem que ter um perfil, além do perfil de proteção, além do perfil de tratamento, de gerir. Veja que não é de tratar, é de compreensão, mas principalmente de governança. Ele tem que ser uma pessoa de governança, ele tem que entender tudo sobre a proteção de dados, mas com viés de governança. Já os outros dois que são de tratamento, não. O controlador é uma pessoa física ou jurídica responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Emana a política, define a política. O operador é diferente, ele realiza o tratamento. Então, quer dizer, o controlador emana a política, o operador executa a política e o DPO, ele é o canal de contato entre a minha instituição, controlador e operador, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Vejam que, por enquanto, a gente acompanhando a LGPD, o DPO ele já alçou asas e já tem até um nicho específico de formação, não universitária, de certificação. Tá? Pessoal de direito e pessoal de TI. Já o controlador e o operador estão pegando servidores da casa com algum viés para proteção de dados, para tratamento de dados. Bibliotecários, arquivistas, museólogos, direito, advogados, inúmeros outros profissionais, inclusive um contador, um auditor, que que manejem alguma coisa relacionada à proteção de dados. Particularmente, vocês já sabem a minha posição. Eu preferiria que fosse um profissional de gestão da informação, um profissional da área de informação, dedicado tanto para controlador quanto para operador, para emanador de política como para o uso, para o efetivo tratamento da proteção de dados. Seguimos, nós vamos digitalizar, tem dado sensível, nós vamos ter que anonimizar. Como é que eu vou dar acesso de um documento que fere a privacidade de uma pessoa que está garantida, ou que tem algum outro problema de colocar em insegurança essa pessoa, que vai ferir a confidencialidade desses dados? Anonimização. Então, o dado anonimizado é aquele que originariamente era relativo a uma pessoa, mas que passou por etapas que garantiram a sua desvinculação desta pessoa. Tá? Não permitindo que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para descobrir quem era a pessoa titular do dado. Se um dado foi anonimizado, então a LGPD não se aplicará a ele. Claro, porque não tem dado ali, não tem mais problema de dado pessoal. Está anônimo. Então, uma decisão, um documento ou um material científico que eu possa anonimizar, eu vou dar acesso àquele documento representado, àquela digitalização,
mas ele já não será mais objeto da LGPD, porque ele já está anonimizado. Chegou uma demanda da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Eu tenho que dar acesso àquela informação. É lei, a 12.527. Tem prazo para isso. Tá? E tem punição se não houver essa entrega. Então, eu preciso dar acesso, mas eu não quero revelar a pessoa. Não posso, porque tem uma questão de dado pessoal. Eu anonimizo. Anonimização de dado. Veja alguns casos em que já existe punição, já existiram punição. Então, essa notícia aí de 23/9/2020, tá ali o link, se vocês quiserem visitar para dar uma olhada. O Ministério Público do Distrito Federal abriu nesta semana a primeira ação civil pública, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, contra uma empresa acusada de vender bancos de dados para envio de publicidade digital e mala direta. Direto na LGPD, né? Dezenas de milhões de cidadãos fariam parte dos cadastros comercializados pela Infortexto, empresa com sede em Belo Horizonte que trabalhava com as informações a partir de um serviço chamado Lembrete Digital. Tem mais. A Justiça de São Paulo determinou que a construtora Cirela pague uma indenização de 10 mil por danos morais a um cliente. Numa das decisões judiciais por infração à Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 18. Então, vejo como já estão acontecendo punições relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa disciplina, reprodução de documentos, nosso conteúdo, nossa subunidade, confidencialidade. Nós temos que tratar da confidencialidade. Nós temos que digitalizar, representar, colocar metadado e dar acesso. Se vai ter problema desses dados pessoais, nós temos que anonimizar. Além do mais, eu não tenho que manter documentos sensíveis num ambiente não arquivado. Eu tenho que arquivá-lo. Bom, tudo que nós falamos até aqui, nós vamos agora fechar. Agora é a última parte da aula de hoje. A interoperabilidade entre sistemas informatizados. Eu tenho um sistema de digitalização, eu tenho um sistema de arquivamento e eu tenho um sistema de acesso de usuário, tá? De estudo de usuário, de referência, de disponibilização, de transparência ativa, de acordo com a terminologia mais atual, mais contemporânea, mais disruptiva, né? Então, vejam, todos esses sistemas, eles têm que conversar numa sinergia. E para isso que foi construído um modelo para dar conta desse ecossistemas institucional de informação. Informação que pode ter documento, informação manifestada em suporte, e que pode ter representação de documentos que nasceram analógicos e que foram digitalizados. Então, a nossa disciplina. Então, reprodução de documentos. Bem, aparece, então, nesse cenário, nesse histórico de garantir segurança, de arquivar, de preservar, o modelo OAIS e os repositórios digitais. O modelo de referência Open Archival Information System, e não é novidade mais para vocês, porque nós já viemos discutindo, e eu espero que vocês estejam vendo isso também em outras disciplinas, em artigos científicos, etc., é um esquema conceitual que disciplina e orienta um sistema de arquivo. Cuidem esta palavra, esse sistema de arquivo não tem nada a ver ser só de arquivo, de arquivamento para arquivos, bibliotecas, museus e etc. Tá? Dedicado à preservação e manutenção do acesso a informações digitais por longo prazo. Reconhecido como o trabalho conceitual mais importante de um sistema voltado para a preservação digital no mundo. O OAIS, vamos dar uma olhada um pouco nesse histórico do OAIS, como é que ele nasceu. O primeiro momento dele foi esse comitê consultivo para sistemas de dados espaciais da NASA, se chama CCSDS,
foi criado em 1982, como um fórum para as agências espaciais. Não só a NASA, a ideia era que houvesse um diálogo entre agências espaciais, a NASA, a europeia, a própria brasileira, etc, etc, etc. Tá? Interessadas no desenvolvimento cooperativo de padrões de manipulação de dados em apoio à pesquisa espacial. Um pouco off agora, de contexto, o que acontecia? A NASA estava perdendo dados, a NASA tinha problema de invasão, a NASA, inclusive, suscitava aquelas teorias da conspiração que nunca teve na Lua, porque perdia registros, porque alguns registros eram manipulados, adulterados, etc. e tal, porque não tinha um sistema seguro, robusto, padronizado de arquivamento e preservação de longo prazo. Em 90, vamos seguir, em 90, o mesmo comitê, o CCSDS da NASA, faz um acordo com a ISO internacional, para publicações técnicas. Bom, então, já entendemos aonde que isso vai parar. Cria CCSDS da NASA, o objetivo era arquivamento e preservação, faz acordo com a ISO e publica uma norma ISO para arquivamento, preservação seguro num ecossistema todo, com interoperabilidade. É disso que nós estamos falando aqui, é disso que é a nossa aula, né? Interoperabilidade entre sistemas informatizados. Então, vamos lá. Problemas com o arquivamento e com a preservação. Achar que arquivar é pegar um documento digital e botar num Winchester, num HD externo. Achar que preservar documento digital é fazer backup. Não. Achar que preservar um documento digital é botar num DVD, num Blu-ray e guardar numa estante. Não. Tudo errado. Tudo absolutamente, profundamente equivocado. O que eles construíram, então? Em 95, ela definiu uma estratégia, a CCSDS, para criar esse modelo de referência para um Open Archival Information System. Novamente, não vão fazer uma tradução literal, rápida, achando que aquele archival é somente arquivístico. É para o arquivamento, e não arquivístico. Existem pessoas que acham que o OAS é algo só de arquivo. Não, é de biblioteca, é de museu, é de TV digital, é de centro de memória, de instituições de TV digital, etc. e tal. Vão fazer arquivamento e vão fazer preservação sistêmica, preservação digital sistêmica, eu tenho que ir atrás de uma norma que regre, que tenha definido padrões para arquivamento e preservação. As versões rascunhos, então, do modelo de referência foram liberados para revisão em maio de 97 e maio de 99. Tá? A Red Book saiu em maio de 99. Foi aprovado e publicado como draft ISO em junho de 2000. A versão Blue Book em janeiro de 2002. E daí foi aprovado em janeiro de 2002 como ISO 14721. 14721, o nosso modelo OAS. Um referencial que nós conseguimos dialogar. Arquivo, biblioteca, museu, etc, etc, etc. Tá? É o mesmo material, é o mesmo conteúdo. Uma relação interdisciplinar muito profícua entre as áreas. Tá? O arquivista trabalha com OAS, o bibliotecário trabalha com OAS, o museólogo trabalha com OAS. O MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, Estados Unidos, trabalha com OAS, os museólogos de lá. O Arquivo Nacional Brasileiro trabalha com o modelo OAS. A Biblioteca do Congresso Americano, a LOC, trabalha com OAS. 3 entidades externas. Produtor, o de arquivamento, que é a administração, e o de acesso, que é o consumer, terminologia norte-americana e usuário. Oficialmente publicado em 2003, então, um processo de revisão ISO e CCSDS, lembra que as duas têm um convênio que foi criado, né? Iniciado em 2006, um draft em 2009, e em 2012, uma revisão e atualização foi publicada como 14.721 de 2012.
diferenças e melhorias dessa versão de 2012, que é a que está posta. Melhoria com questão de direitos de acesso do usuário, com o pacote de preservação, melhor ênfase na emulação como uma estratégia de preservação viável, a mais viável, mais interação entre a entidade funcional de administração e a entidade funcional de preservação, do Preservation Planning. A autenticidade foi definida e vinculada a evidências. A definição do Information Package foi atualizada, o que é um pacote de informação, nós já vamos chegar nele. O conceito de outra informação de representação foi introduzida na de 2012, e um capítulo sobre as perspectivas de preservação, incorporando essas atualizações, assim como definições de versionamento de IP e da edição do IP. A IP é o pacote de arquivamento. CIP é de submissão, DIP de disseminação. Aqui nós temos os pacotes. Veja que eu estou estudando OAIS com vocês agora, vamos entrando mais. Olha essa primeira imagem aqui que eu estou tentando destacar com o mouse. Tá? Então veja que o Package Information, o pacote de informação, ele é formado pelo Content Information, o conteúdo de informação, e a descrição de preservação, a informação de descrição de preservação. Tudo isso forma o quê? O Descriptive Information sobre aquele pacote que eu acabei de criar. Vamos seguindo, então. Vou beber uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Que é a Descriptive Information. Então, é o Content Information, que tem o Content Data Object e o Representation Information. Informação de representação. Vamos falar de forma mais prática? Tem aqui uma digitalização que eu fiz na minha biblioteca, no meu arquivo, e eu tenho que ter metadados representativos sobre esse documento. Gente, eu peguei o mark, então eu vou ter o mark código tal, mark código tal, mark código tal, para representar esse objeto. Como, por exemplo, autoridades. Então, eu vou definir autoridades desse documento. Com isso, eu crio o pacote. Veja que esse objeto de informação, eu vou descendo agora, ele é formado pelo Data Object, objeto de dados, que ele é formado também pelo objeto físico, que é o que eu estou representando, né? Pode ser qualquer objeto físico, pode ser esse caderno, pode ser esse artigo que eu tenho no CER. Eu tenho um artigo no CER e eu quero colocá-lo numa plataforma de preservação. Então, eu estou representando ele. Pode ser um artigo impresso que eu tinha numa revista que tinha somente uma versão analógica, não trabalhava com o CER. E tem um objeto digital, que são os bits, que é a cadeia de bits. Veja que esse Data Object, ele tem ali um interpretador, que é a representação. Então, aqui está o artigo, mas do lado eu tenho a representação dele. Autoridade. Quem é a autoridade? Ah, é o professor Daniel, tal. É o professor André, tal. É o professor Jorge, tal. E assim por diante. Então, eu passo a ter o Information Object. Só melhorando aqui essa representação da informação, tem uma estrutura de informação, tem uma informação semântica e tem a outra representação da informação. Tudo isso é o objeto de representação da informação que nós temos. Bom, chegamos então agora no OAIS, na ideia dele. Vejam. Arquivo, archive, arquivamento. Para garantir confidencialidade, tem que arquivar, tem que proteger, tem que garantir a confidencialidade, a segurança, a preservação. Lembra das 3 entidades externas? Tá? O Environment Model do OAIS, o modelo, o ambiente, né? O entorno digital do OAIS. Um produtor, o gerenciamento ou administração do arquivamento e o usuário, o consumer. Produtor,
preservação, administração e acesso, usuário, consumer. Tá? 3 entidades externas. Por que externas? Porque a gente está vendo ali o arquivo, a administração não é de dentro, a administração é externa, é uma política, o bibliotecário que vai dizer qual política que vai fazer com aquele lugar de arquivamento. O bibliotecário de dados, ele vai recolher dados, vai empacotar, vai submeter, ele vai administrar aquele repositório digital de dados. Da mesma forma, o arquivista vai recolher aqueles processos digitais e vai administrá-lo por uma entidade externa, que é o administration, ou management. Uma imagem melhor do OAIS aqui. O producer à esquerda. Vamos voltar. Então, olha aqui. O producer, o administration, consumer. Vejam aqui. Producer, administration, ou management, o gerenciamento da preservação, e o acesso, a transparência ativa, difusão, consumer. O consumer é uma terminologia norte-americana. Então, veja, aqui no producer vai ter o pacote de submissão. Eu vou digitalizar na minha biblioteca, então eu vou fazer um CIP, eu vou digitalizar no meu arquivo, eu vou fazer um CIP. Eu vou digitalizar no meu museu, eu vou fazer um CIP. Ou eu sou um ente externo, eu quero submeter documentos para aquela entidade preservadora, para aquele MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, aqui de fora eu vou digitalizar e fazer um pacote de submissão. Como é que é esse pacote mesmo? Aqui estão os desenhos do pacote. Objeto, informação. Objeto, a foto que o Daniel está digitalizando. Representação. Quando é que foi tirada essa foto, Daniel? No dia 10 de janeiro de 1990. Quem são as pessoas? Quem é a autoridade? Qual é o assunto? Qual é toda a indexação que eu vou tratar? Informação de representação. Representation, information. E aí eu tenho um container. Como é que nós chamamos esse container? Pacote. Pacote OAIS, que no primeiro momento esse pacote se chama CIP, de submissão. Submission Information Package. Digitaliza. Objeto, metadado. Faz pacote. Pode ser uma única foto. Eu posso fazer um pacote de uma única foto, de um único documento. Na prática, nós digitalizamos todos os documentos que eu quero mandar naquele pacote e coloco os metadados de todos. Eu vou digitalizar 10 artigos da minha revista que não estava digital ainda. Digitalizo os 10 e coloco metadados dos 10. Quem é o autor, como é que foi autorizado, tem um termo de compromisso, etc, etc, etc. Reúne, fez o chamado pacote CIP de submissão. Esse pacote CIP, eu estou passando o mouse aqui para vocês enxergarem, ele vai entrar no ambiente de preservação, que vai criar, a partir do CIP, o pacote AIP. A partir do momento que ele entrou nesse ambiente protetivo, que é o de arquivamento, Open Archival Information System, ele vira outro pacote, ele vira AIP, está arquivado, está protegido. Não quero dar acesso, não vai ter DIP. Quero dar acesso, vai ter DIP. AIP é Archival Information Package. DIP é Dissemination Information Package. Então, o DIP é o pacote para o acesso. É o pacote para o usuário, usuários. É o pacote para o meu serviço de referência. É o pacote para o meu setor de reprografia. É o pacote para o meu setor de usuários do arquivo, da biblioteca, do museu. E aí nós vamos ter vários diagramas construídos com base nesse modelo da área de informação, da ciência da informação. Arquivo, biblioteca, museus. Notem que
nós temos que ter uma administração, eu destaquei ali, ó, isolada. Voltem. Por que isolada? Porque ela tem que ser preservada. O setor de arquivamento não está na internet. Não está disponível para todo mundo, porque ele é um setor protetivo. É por isso que um hacker não invade o arquivo OAIS. Ele pode até conseguir invadir o producer ou o consumer. Mas se ele invadir o ambiente de acesso, o DIP, e adulterar um documento, olha a pergunta, será que eu vou perder dados? Não, porque o documento original estará onde? No IP, preservado no ambiente de arquivamento, protegido, resguardado, off-site, ou como diz aqui, isolated. Não está disponível, está interoperado por uma cadeia de custódia digital. Então, vejo que nós podemos ter várias sistemáticas de administração desses pacotes. Vocês vão enxergar aqui o SIP, IP e DIP andando. Nós vamos ter os arquivos cooperados. Archives Cooperation. Não estamos falando só de instituição arquivística, arquivos cooperados, arquivos de museus cooperados. Veja que eu posso ter um método B ou um método A de interoperabilidade. O Museu Paulista e o Museu do Rio, o Museu do Espírito Santo e o Museu da Bahia, interoperados, num modelo OAIS, Open Archival Information System. Um outro modelo de compartilhamento de arquivamento. Olhem, nós temos vários produtores, um único arquivamento centralizado e vários consumers, vários usuários, várias disseminações. Tem um outro modelo aqui, um OAIS 1, em que eu tenho um produtor primário que submete a um ecossistema de preservação, que recebe aqui um ingest, que é o SIP, que manda para arquivamento, que manda para disseminação. E ainda, depois do acesso, ele ainda pode derivar para um outro consumidor OAIS, para um consumidor primário. Olhem como muda agora. Agora que eu começo a aninhar vários entes OAIS. Um arquivo, conversando com uma biblioteca, conversando com um museu, conversando com uma TV digital e assim por diante. Cada um com os seus níveis de autonomia e de preservação e de arquivamento. Isso é o OAIS. Bem, paramos de OAIS por aqui, vamos dar uma olhada agora no seu histórico, né? Como é que começou isso? A gente já passou pelo histórico, mas agora eu quero mostrar uma linha do tempo. Então, desde 82, lá na criação do CCSDS, da NASA, da Agência Espacial Norte-Americana, em 90 ela faz o acordo com a ISO, 95 uma estratégia para o modelo OAIS, 97 versão rascunho, 99 Red Book, 2000 a primeira versão draft, 2002 a Blue Book, 2003 oficialmente publicado, 2006 revisão, 2009 tem uma draft aí, 2012 é a versão atual que a gente tem, que está posta, que é a 14.721 de 2012, e em 2019 nós já estamos pensando no OAIS 3, gente. Tá? A versão atual é a Pink, a pré-magenta Book, agora em setembro de 2009. Desculpa esse agora aí, porque é de acordo com esse slide. Então, lá de 2019, tá? Então, lá tem um OAIS 3 sendo desenhado. Tudo isso tem a ver com preservação digital, ou seja, esse conjunto de atividades, Ferreira, né? Ou processos responsáveis para garantir o acesso continuado a largo prazo à informação e restante patrimônio cultural existente em formatos digitais. Também tem a definição da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Como é que está definido? Conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar essas mudanças
tecnológicas, a fragilidade do suporte, garantindo acesso e interpretação dos documentos pelo tempo que for necessário. Veja que até então a preservação de longo prazo era de 5 a 10 anos. Esse é um texto do Henry Gladney. Quando nós não tínhamos o modelo OIS, quando nós não tínhamos a preservação sistêmica, um HD vai morrer, um Winchester vai morrer, um HD externo, né? Uma fita DAT. Então, o tempo era esse, 5 a 10 anos é o que nós conseguíamos garantir de preservação digital. Agora, com o modelo OIS, é a pergunta que eu faço para vocês e eu quero ouvir aqui nos comentários. Por quanto tempo nós conseguimos ou conseguiremos, baseado nesta ciência, né? CI, ciência da informação, arquivo, biblioteca, museu, TI, etc. Pode ser permanente, pelo tempo que for necessário, desde que aplicada a norma, o padrão, os modelos, os requisitos. Aquele ecossistema de preservação digital vai continuar migrando sucessivamente, obedecendo uma política do administrador de preservação, do administration. Se for numa biblioteca, um bibliotecário. Se for em gestão de dados, o bibliotecário de dados, que é uma profissão extremamente atual. Se for num arquivo, pelo arquivista. Se for num museu, como o MoMA, um museu digital, pelo museólogo, e assim por diante. As estratégias. Vejam que as estratégias, não vou chamar de novo, vamos superar a ideia do novo. Nesse cenário de preservação digital, elas entram para dentro do bojo do OIS. Quem é que migra, refresca, emula, converte, atualiza a versão, normaliza, migra a pedido, migra distribuidamente, encapsula o ambiente, o modelo OIS, o ambiente de modelo OIS com os pacotes de preservação. Então, o OIS é um modelo de referência Open Archive Information System, um esquema conceitual que disciplina e orienta um sistema de arquivo ou de arquivamento, não só para arquivos, não só para documentos arquivísticos, e sim para bibliotecas, arquivos, museus e etc. Tá? Garantindo o acesso a longo prazo, a preservação permanente, se necessário. Ela foi traduzida ao português do Brasil, ela virou uma ABNT-NBR 15472 no ano de 2007. Não traduziram a versão de 2012. Tá? E não sei como estão agora as perspectivas para essa versão que está em estudo agora desde 2019, que nós já temos a pré-magenta, tá? Que é o OIS 3. Não sei. O OIS é constituído por pessoas e sistemas com a responsabilidade de preservar a informação e torná-la disponível. Vejam, repetindo, o modelo aborda questões relativas à preservação de longo prazo de materiais digitais, independentemente da área de aplicação, arquivo, biblioteca, museu, etc. O modelo OIS toma por base o conceito de informação que, no caso de repositórios para documentos arquivísticos, deve ser entendido como documento de arquivo. No caso de uma biblioteca, um material bibliográfico, documentos bibliográficos. No caso de dados, então, gestão de dados, preservação de dados em modelo OIS. Por isso, o bibliotecário de dados. No museu, informação museal. As entidades externas, o produtor, o administrador, o consumidor. Ou seja, quando eu produzo, quando eu administro o arquivo e quando eu dou acesso à transparência ativa. No produtor, o pacote se chama CIP. No administrador, no arquivamento, se chama IP, segundo pacote. E no consumidor, no acesso, na transparência ativa ou difusão, o pacote é o DIP, de disseminação. Aí está o desenho novamente, já que o trabalho que eu vou pedir, atividade semanal, basicamente vai se centrar nessa ideia, nessa concepção do que é o modelo OIS. Os pacotes estão aí, CIP, IP, DIP. Pacote de submissão, pacote de arquivamento, pacote de disseminação. Submission Information Package. Archive Information Package. Dissemination Information Package.
E aí aparece aquele A e C ali. Espero que vocês me perguntem sobre ele. Não é um pacote, no sentido formal, porque ele não tem os documentos junto. Ele tem apontamento para os documentos que estão nos pacotes. Por isso que ele está separadinho, por isso que eu separei ele aqui, ó. A coleção de arquivamento de informação. Tá? É um conjunto de dados e coleções de objetos digitais divididos em vários IPs. Então, quer dizer, onde é que estão os documentos? Nos IPs. O A e C só tem endereços, apontamentos, tá? Direcionamentos. Aqui um repositório digital, existem vários, aqui está o Arquivemática, muito utilizado tanto em arquivos quanto em bibliotecas, pode ser um DSpace, muito utilizado em bibliotecas, não usado em arquivos, pode ser um de repositório de gestão de dados, que também trabalha com essa sistemática, pode ser Roda, pode ser inúmeros outros, tá? O Dublin Core, então, no Atom, que é o que a gente vai abordar, uma plataforma digital em software livre, que foi trabalho de vocês na semana passada, falar sobre uma plataforma de acesso, de representação de documentos e metadados. O Dublin Core são 15 metadados, vamos a eles: título, criador, assunto, descrição, editor, colaborador, data, tipo de recurso, formato, identificador do recurso, fonte, idioma, relação, abrangência e direitos. E o MODS? O MODS é o padrão criado, um subset, né, pela a Biblioteca do Congresso Americano, pela LOC, está no Atom, está na plataforma que a gente vai trabalhar, o MODS. Nós vamos comentar sobre essa troca do esquema de metadados ou do formulário de metadados. Eu posso deixar Dublin Core, eu posso deixar o MODS, ou eu posso deixar ISAD, que é para arquivo. Vou trabalhar com material arquivístico, ISAD. Vou trabalhar com material bibliográfico, MODS. Por quê? Porque o MODS ele é um subset do MARC 21 para material bibliográfico, metadata, object, description, esquema. Ele tem o Light e o Full MODS, e o MADS para autoridades que tem o MARC 21 e o registro de autoridades. Tá? Qual é, então, a atividade? Chegamos ao final da aula, estamos concluindo, em seguida a gente vai para o chat, para os comentários aqui abaixo da postagem. Então, nós vamos interagir exclusivamente ali, vai ser encerrada essa aula. Preciso lembrar que essa aula vai ficar disponível para os colegas que não puderam estar aqui com a gente presente agora, nesse momento, de forma síncrona. Ela é uma aula síncrona, todos nós estamos aqui, mas quem não pôde, o vídeo vai ficar no Class para o pessoal assistir a hora que quiser, a hora que puder. A atividade: uma introdução sobre o modelo WISE. É isso que eu quero que vocês façam para mim. Vocês vão me apresentar o que é o WISE. Quem é ele? O WISE é uma norma ISO internacional 14.721. Não precisa ter falado isso, né? Falei na aula, a aula inteira quase. Ou foi traduzida ao português do Brasil e passou a chamar-se SAI, Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. A BNT-NBR 15472. A ideia é que a gente conceba, né, que a gente entenda nesta nossa aula de hoje que há uma convergência em atendimento aos conteúdos da aula. O que nós tratamos mesmo? Emprego de padrões técnicos de digitalização para garantir a qualidade da imagem, da legibilidade e o uso do documento digitalizado. Decreto 10278, PDF-A ou PNG. Pronto, foi curta aquela parte, né? Segunda parte, confidencialidade. Como é que nós vamos garantir a confidencialidade? Com arquivamento, considerando a proteção de dados, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E por último, arquivar num ambiente, num repositório digital, num OAIS, arquivo OAIS, OAIS Archive. Cuidem muito da terminologia, não façam uma tradução literal achando que aquele archive do modelo WISE é arquivístico. Isso porque não é, porque na verdade é de arquivo de arquivamento.
Ah, o OAIS é para bibliotecas, o OAIS é para arquivos, o OAIS é para museus, o OAIS é para inúmeras outras instituições que tenham que fazer arquivamento e preservação digital. Então, com isso que a gente viu é a interoperabilidade entre esses sistemas. Producer, o produtor, administration, que é o preservador, e o consumer, o usuário, o acesso. O producer pode ser um sistema de digitalização, o arquivamento pode ser um repositório digital como o DSpace, um repositório institucional, um repositório arquivístico como Arquivemática, e o consumer, o acesso à transparência ativa, pode ser o Atom, o ICA Atom, que foi o trabalho que vocês me entregaram na última atividade. Lembra que foram duas possibilidades. A primeira nós conversamos, o pessoal estava um pouco assustado com a ideia do blog, e aí nós colocamos duas alternativas, ou faria o blog ou faria a resenha crítica, né, sobre o Atom, sobre o que é o Atom, sobre aquele artigo que eu passei para vocês lá no Class. Encerramos a aula aqui. A atividade é essa. Lembre, vocês não vão ter que falar sobre esses elementos da aula, todos, não. Vocês não vão ter que falar sobre a confidencialidade, vocês não vão ter que falar sobre a LGPD, vocês não vão ter que falar sobre os padrões técnicos. Se quiser falar, pode. O que vocês têm que fazer é uma apresentação introdutória, que é o modelo AIS. Vocês podem fazer gancho para as bibliotecas, vocês podem fazer ganchos para os arquivos, ganchos para os museus, ou ganchos para os profissionais, para o bibliotecário. Vocês podem fazer um gancho do modelo AIS para o bibliotecário de dados, para o arquivista de dados, para um museólogo que está trabalhando com o museu digital. Então, vocês têm essa liberdade, se vocês quiserem ir nesse sentido de fazer esses ganchos, mas o objetivo é introduzir quem é o modelo AIS, o que é o modelo AIS. É isso, a aula é isso, a nossa atividade está concluída aqui. Deixa eu voltar na capinha, para nós encerrarmos o vídeo agora com a capa da nossa aula. Gente, foi um bocado de slides, né? Esses slides ficarão disponíveis no Class, nos comentários aqui de vocês, na nossa aula de reprodução de documentos, padrão, confidencialidade e interoperabilidade. Certo? Eu vou parar a gravação agora, até para eu poder disponibilizar essa aula para os alunos que não puderam assistir, não puderam estar aqui síncronos presentes nesse momento, e agora eu ficarei com vocês. Não vão embora, não fechem o Google Classroom, fiquem comigo para a gente dialogar agora aqui na atividade, nos comentários. Quem não tiver de forma síncrona, vai poder continuar interagindo comigo aqui mesmo nessas atividades. Certo, pessoal? Boa noite, obrigado, e seguiremos aqui nos comentários, no chat logo abaixo.